Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Eu gostaria de agradecer a participação do Fabrício Campolina, presidente da Johnson & Johnson Meditech Brasil, em nosso podcast de Saúde Digital. Fabrício, tudo bem? Fabrício, você poderia explicar qual a relação da Johnson & Johnson Health Tech com a Johnson & Johnson Consumer para os nossos leitores, para a nossa audiência? Claro, antes de mais nada, Claudinei, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vai ser extremamente, acho que interessante poder ter esse bate-papo, né, com uma pessoa que eu admiro tanto e com a Inside, que desde que eu me interessei por essa área de tecnologia, eu acompanho. E, especificamente, a Johnson & Johnson, ela é o que nós chamamos de uma empresa de famílias de companhias. E a Johnson & Johnson Consumo, que é a face mais conhecida no mercado brasileiro, ela era uma dessas famílias, né, do grupo Johnson & Johnson, que recentemente ela teve um spin-off em que ela se transformou na empresa Kenvue e que está agora atuando de maneira independente no mercado. E a Johnson & Johnson, ela continua com duas grandes outras companhias. Uma é a Janssen Cilag, da área farmacêutica, e a outra é a qual eu sou presidente no Brasil, que é a Johnson & Johnson MedTech, que antigamente era conhecida como Johnson & Johnson Produtos para a Saúde, que é focada em todos os dispositivos médicos que são utilizados nos hospitais para poder realizar procedimentos, cirurgias, intervenções. Então, por exemplo, provavelmente, quando você ou algum familiar seu necessitou em algum momento dar um ponto de sutura, provavelmente a sutura que foi utilizada pelo médico para fazer aquele procedimento era uma sutura da Johnson & Johnson, mais especificamente de uma divisão nossa chamada Ético. Perfeito. Bom, eu vi lá dentro dos objetivos da Johnson & Johnson Meditech, ela pretende reinventar a forma de como os cuidados de saúde são prestados, né? E ajudar as pessoas a terem vidas mais longas e saudáveis. Você pode explicar isso, como é que é realizado na prática? Sem dúvida, a gente tem esse propósito que é extremamente ambicioso, como Johnson & Johnson, de mudar a trajetória da saúde para a humanidade. Quando a gente traz isso para o dia a dia, para a realidade, como que a gente consegue contribuir para esse propósito? Que, por um lado, a forma tradicional que nós sempre fizemos foi trazer inovações tecnológicas que mudavam certas áreas terapêuticas. Por exemplo, 20 anos atrás, a gente desenvolveu e trouxe o primeiro stent farmacológico para o mercado, que era o Cypher. Inclusive, foi o primeiro produto que eu tive 17 anos atrás. E essa inovação de produto, ela continuou, a gente sempre trazendo grandes inovações para o mercado, mas isso hoje em dia já não é mais suficiente. Por que não é mais suficiente? Porque nós vivemos num sistema de saúde que é bastante fragmentado, em que tem questões relacionadas à sustentabilidade desse setor e que você tem uma população que envelhece, com aumento de doenças crônicas e mantendo todas as questões relacionadas também a doenças infecciosas. Dentro desse contexto, a gente precisa, como companhia, ir além de simplesmente trazer inovações em produtos que realmente transformam essas áreas. A gente continua fazendo isso, mas a gente precisa ir além disso, e aí a gente traz também uma visão de poder integrar esses cuidados. Vou dar um exemplo. A gente fez uma parceria com o Hospital AC Camargo, focado em pacientes com câncer coloretal. E, além da gente disponibilizar para esses pacientes o que tem de mais avançado em dispositivos e tecnologias para os cirurgiões poderem fazer a operação com o máximo de cuidado,
a gente trabalhou em parceria com esse hospital para desenvolver uma linha de cuidado que ia desde o momento inicial da identificação do câncer, acompanhando esse paciente através de transformação digital até o momento da cirurgia e no momento que vai além da cirurgia de recuperação. E com tudo isso, a gente consegue, alavancando tecnologia, proporcionar muito mais valor, indo além do dispositivo que a gente sempre inovou, para poder realmente, através de parcerias, transformar essa linha de cuidado e gerar um ambiente muito mais sustentável para a entrega de saúde. Falando em parceria, né, Johnson Johnson Meditech criou a comunidade Health Tech, né, para promover inovação e transformação digital no mercado de saúde, né, com a participação de alguns hubs de inovação do Hospital Moinho dos Ventos, da Unimed Brasil, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Quais são as iniciativas que estão em andamento nessa parceria? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Se a gente fosse pensar no nosso ecossistema de startups há cerca de 10 anos atrás, é um ecossistema extremamente tímido. Hoje em dia, essa situação mudou completamente. A gente tem, né, um mercado no Brasil com mais de 1.000 health techs, que são startups na área de saúde, com produtos já no mercado, já impactando pacientes, provavelmente um dos 6 maiores ecossistemas dentro da área de saúde globais, e, ao mesmo tempo, você tem as mais diversas dores que existem nos hospitais, nos consultórios, que precisam ser endereçadas e que aqueles hospitais, né, aquelas clínicas, elas não têm o know-how para rapidamente encontrar soluções que possam ajudar a superar aquelas questões. Então, a nossa visão é criar um ecossistema, o qual nós somos um dos orquestradores desse ecossistema, em parceria com instituições de referências, como as quais você acabou de citar. Através, né, desse ecossistema, a gente consegue identificar quais são as maiores dores que hoje em dia os hospitais têm, os operadores de saúde têm, para poder tratar bem os seus pacientes. A gente acessa esse ecossistema de startups, de health techs, para ver se alguma já tem uma solução que atende essa dor, ou quem estaria disposto a desenvolver uma solução para nos ajudar a superar esse desafio. E através de iniciativas, por exemplo, que a gente fez, o MedTech Challenge, em que a gente coloca qual é a dor, convida todo esse ecossistema para apresentar as soluções, a gente consegue, de uma maneira muito mais acelerada, fazer com que soluções relacionadas à transformação digital sejam de fato implementadas nesses ambientes hospitalares e que a gente consiga ver os pacientes se beneficiando de uma maneira muito mais rápida do que se aquele hospital tentasse desenvolver isso internamente ou qualquer outra situação a qual a gente conhece que muitas vezes demora anos e anos e você não consegue chegar a realmente uma solução que resolva aquele problema, aquela dor. A Johnson Johnson Meditech também está desenvolvendo um projeto chamado Telementoria, né? Quais são as iniciativas desse projeto? Você poderia detalhar um pouco o que ele consiste? Claro. O que a gente tem neste momento relacionado à telementoria? A gente tem 3 soluções, cada uma adequada para diferentes especialidades, as quais você pode ter um cirurgião que vai estar no hospital que ele atua, dentro daquela intervenção, e vai poder orientar à distância aquele cirurgião a fazer o melhor procedimento para o seu paciente. Dentro desse contexto, o que a gente observa? A gente observa, por exemplo, que dentro da nossa jornada de educação continuada, nós podemos dar um treinamento, por exemplo, para um jovem cirurgião, para um residente, dentro do nosso centro. Esse jovem cirurgião, esse residente, ele volta para a cidade que ele atua, que pode ser no interior, por exemplo, do estado do Ceará, ou na região norte, ou no centro-oeste do nosso país. E ele
faz uma preceptoria, que é ter um cirurgião com grande conhecimento acompanhando os procedimentos que ele faz logo após esse treinamento. Tradicionalmente, o que a gente fazia era deslocar esses cirurgiões mais avançados para essas áreas, o que obviamente tinha suas limitações em custo, tinha suas limitações de agenda, então muitas vezes você não conseguia ter todo o acompanhamento que seria o ideal para aquele cirurgião, aquele jovem cirurgião. Aí, com preceptoria remota, você torna isso muito mais viável e efetivo, e aí esse cirurgião, né, no hospital que ele atua ou na clínica que ele possui, ele se conecta através, né, dessa solução. Ele, olhando para a tela do computador dele, ele consegue enxergar aquele centro cirúrgico, obviamente com todas as questões de segurança, de privacidade da informação extremamente adequadas, e, através disso, ele, como essas cirurgias normalmente são laparoscópicas, com câmeras que vai filmando, ele pode pegar e ir orientando aquele jovem cirurgião em dúvidas que ele possa ter ou situações mais complexas que ele possa passar, e com isso você consegue garantir que esse treinamento desse jovem cirurgião seja muito mais efetivo. Um outro caso de uso que a gente vê para essa telementoria é, por exemplo, você tem dentro de São Paulo um centro como o HC de São Paulo, em que doenças extremamente complexas se concentram lá, e você tem alguns cirurgiões que acabam se especializando em tratar essas doenças complexas mais raras pelo volume que tem lá. E aí imagine que você tem uma doença como essa, que surge em Teresina, e ao invés da operadora Unimed Teresina ter que voar esse paciente do Piauí para São Paulo para fazer essa cirurgia, ele pode ter um cirurgião dele que seja já um cirurgião avançado, mas que não tem experiência com aquele tipo de caso, tendo esse especialista que é muito conhecedor desse tipo de complexidade, se conectando também, de novo, do próprio HC ou da clínica dele, olhando para a tela do computador, acompanhando o caso que é filmado com laparoscopia e orientando aquele cirurgião experiente como lidar com aquele caso específico, o qual o cirurgião experiente nunca teve a oportunidade de fazer aquela cirurgia, mas esse outro especialista veio praticamente toda semana. Então, você tem dois grandes casos de uso. O primeiro é como parte de uma jornada de educação continuada de formação de jovens cirurgiões e residentes, com muito maior efetividade. E o segundo é para algumas cirurgias que elas não são tão comuns, você alavancar a experiência de centros que concentram polos dessas cirurgias no nosso país e poder compartilhar essa experiência para o país inteiro sem precisar viajar esse paciente para esses centros. Falando em inovação, né, eu li um artigo que você escreveu que você tem uma opinião muito própria sobre o metaverso, né? Você disse que o metaverso irá ampliar de forma colossal a área geográfica de influência para os cuidados de saúde. O que significa isso, Fabrício? Essa visão que eu tenho é uma visão que não é de imediata, mas mais de longo prazo. Hoje em dia, se a gente pensar o metaverso para poder habilitar uma teleconsulta, eu acho que ela não é viável, porque é muito melhor você fazer conjunto, pelo menos você vê o rosto do paciente e pode ter uma interação, que você entrar no ambiente metaverso, que você vai ter um avatar que nem esse tipo de feedback você vai ter. Mas, imaginando numa perspectiva mais de médio e longo prazo, 5, 10 anos, em que você vai ter dispositivos de imersão que vão permitir que essa imersão ela seja muito maior, em que você possa talvez simular sensação tátil, que você vai poder provavelmente simular sentir odores, e você vai poder provavelmente enxergar essa pessoa de uma maneira mais íntegra. Na hora que a gente chegar nesse nível de imersão, você vai conseguir, por exemplo, ter um médico no seu consultório, em qualquer lugar do mundo, que ele vai poder atender pacientes que estão em todos os lugares do mundo. Então, normalmente hoje, na medicina,
você fica limitado a sua área de abrangência a um raio de 100 quilômetros do local que você está fisicamente. E tirando, obviamente, a exceção dos grandes polos que eu acabei de mencionar, que as pessoas realmente, em casos mais graves, se deslocam para eles. Nesse contexto em que você vai ter essa imersão com um grau de profundidade muito maior do que existe hoje não é possível isso, você vai poder ter um clínico, por exemplo, em São Paulo, atendendo um paciente em Pequim, e, obviamente, com uma qualidade igual, às vezes até superior, de uma consulta que seria feito mesmo presencialmente. E qual que é o grande ponto aí, a reflexão que eu faço? A gente provavelmente está no momento desses dispositivos de imersão, né, o ósculos da Meta, entre outros, que seria quase como o PT 95 da Motorola em 1994, aqueles tijolões. Você deve se recordar. Me recordo bem. O PT500, nem lembro direito qual era o nome. Mas o que acontece? O que vai acontecer é praticamente se sair daquele tijolão e em 25 anos você ter um iPhone 11. A gente vai. Imagine que o ósculos da Meta é como se fosse o tijolão. O que a gente vai ter para imersão nesse metaverso daqui a 15 anos vai ser algo absolutamente transformador que vai permitir essa situação que eu estou falando. Mas hoje isso ainda não é possível. Você tem casos de uso que o metaverso são bem efetivo, mas teleconsulta hoje em dia ainda não é, mas eu não tenho dúvida que vai ser em 10, 15 anos. Até você publicou nesse artigo um estudo, né, que faz uma comparação entre o metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, né, que diz que o metaverso proporcionou uma taxa de passos cirúrgicos completados 252% maior para residentes que usaram a realidade virtual em sua formação versus aqueles treinados apenas com ferramentas passivas, né? Você pode explicar o que seria isso? O que é essa diferença tão grande de percentual? Claro. O que acontece? Se pedir para definir o que é metaverso, um estudo da McKinsey mostra que os maiores especialistas do mundo não concordam com uma definição. E se eu pedir para diferenciar o que é metaverso de realidade virtual, é ainda mais difícil. Eu tenho a minha opinião própria, pela minha experiência, que metaverso é quando, né, esse grau de imersão ele chega num ponto que ele consegue iludir o nosso cérebro que aquilo é real. E eu vou dar um exemplo. A gente tinha uma tecnologia que eu vou chamar de realidade virtual 3 anos atrás, com a geração anterior do ósculos, que eu entrava naquele ambiente, era divertido, e a palavra era divertido, só que você ficava tonto por conta da velocidade de refresh rate, né, do próprio equipamento, e claramente aquilo era algo que não era real. Normalmente você entrava, achava divertido, mas ficava por achar divertido e depois você não usava tanto. Chegou essa nova geração. A gente tem uma versão do ósculos Copley. Tem mais elevado. Me chamaram para experimentar, eu falei, é mais do que eu já vi de realidade virtual. Fui lá, porque não queria ser indelicado, utilizei aquele dispositivo, e na hora que eu entrei, aquela experiência ela foi tão extraordinária que algo que eu ia demorar 5 minutos, eu fiquei 1 hora e tiveram que me arrancar daquilo. E, literalmente, em determinado momento, eu sentia que esqueci que eu não estava no mundo virtual, parecia que aquele era o mundo real. Aquilo é quase uma ilusão que enganou a minha mente. E falam que a nossa consciência nada mais é do que uma alucinação controlada. Então, aquilo lá mexeu na minha cabeça que parecia que era real. E eu acho que no momento que você entra no metaverso, que é uma ilusão que parece ser real, e aquilo engana a sua mente, se você, dentro daquele mundo, você vai fazendo inúmeros procedimentos que já é possível fazer. A gente tem já, por exemplo, cirurgias para
para joelho, para quadril, para também eletrofisiologia. Essas cirurgias, se você pega um residente e ele fica o tempo todo fazendo aquele passo a passo, ele pode fazer inúmeras vezes e vai sendo corrigido e orientado. Quando ele pega e dorme e aquilo vai sendo fixado na mente dele, era como se você aprender a andar de bicicleta dentro de um ambiente desse sem nunca ter caído, e quando você subir na bicicleta, você já sai andando como se fosse um campeão daquela modalidade. Então, ele sai desse ambiente e vai para o campo cirúrgico. Alguns experimentos mostraram que 100% dos residentes conseguiram terminar a primeira cirurgia sem ajuda nenhuma. Se você usa a tecnologia anterior e ele vai fazer esse procedimento, é diferente, ele não fixa na sua mente. Ele lembra, mas não fixa, como muda, talvez, né, os caminhos da sinapse, como muda o outro. E aí, a grande maioria deles teve que pedir ajuda para um cirurgião mais avançado para terminar o procedimento. Então, acho que esse que está o pulo do gato. Né? Metaverso, hoje em dia, no estágio de imersão que ele existe, ele já consegue fazer com que o cérebro ele seja enganado, achar que aquilo é real. As experiências que ele tem lá, elas são fixadas na sua mente como seriam se ele estivesse fazendo isso no mundo real, e aí você utiliza isso para poder fazer educação continuada e consegue transformar a habilidade de cirurgiões, e quem ganha é o paciente, no final das contas. Falando sobre também o impacto aí de novas tecnologias, né? Como é que você vê a chegada do 5G, né? Como é que ela vai impulsionar a criação de soluções inovadoras para a saúde, na sua opinião? Na minha opinião, ela dá muito acesso, ela democratiza esse acesso. Por quê? Muitas das soluções que eu descrevi agora, seja de metaverso, seja relacionadas a, por exemplo, telementoria, você depende de ter uma internet de altíssima qualidade na outra ponta. Ou senão você criar uma rede dedicada que é muito custosa. Com o 5G e a baixíssima latência dele, com o altíssimo output e a capacidade de ter diversos dispositivos, você vai conseguir que praticamente em todas as regiões que tiver 5G, você tenha condições de ter essas soluções que eu acabei de escrever, seja de metaverso, para educação continuada, seja de telementoria, com absoluta tranquilidade, confiabilidade e performance. Então, eu acho que ela habilita e torna possíveis muitos casos de uso em todo o Brasil, à medida que fossem expandidos o 5G, que não eram possíveis com o estágio atual das tecnologias. E a gente tem também uma parceria com o laboratório de 5G do Hospital Albert Einstein, que a gente tem tentado identificar quais outros casos de uso, além desses que eu acabei de escrever, que a gente pode estar aplicando o 5G para dar mais acesso, principalmente, em especial nas regiões mais remotas do nosso país. Outra tecnologia também que está revolucionando, né, o setor de saúde é a inteligência artificial, né? Agora, ainda mais com a chegada aí da IA generativa, né? A Johnson Johnson Meditech está utilizando IA em algum dos seus projetos, né? Qual a sua opinião da adoção da inteligência artificial no setor de saúde? Eu acho que o advento da inteligência artificial generativa vai democratizar a inteligência artificial de maneira mais ampla no setor. Os 3 grandes casos de usos que eu acredito que a gente vai ver ganhando bastante força nos próximos meses redução de tarefas administrativas. Então, você vai pegar um clínico hoje, 20% do tempo dele, ele investe fazendo trabalho burocrático, seja preenchendo prontuário, seja mandando informações para reembolso de convênio. Você vai poder ter inteligência artificial ouvindo a conversa no consultório e automaticamente já gerando esses prontuários, já preenchendo toda a parte burocrática e dessa forma liberando o tempo para aquele clínico estar com o seu paciente. Uma outra aplicação que a gente acredita é nivelamento de conhecimento, em que ele vai poder estar auxiliando novos cirurgiões a rapidamente
absorverem novos conhecimentos, trabalhando em parceria e educando. E um outro aspecto que a gente acredita muito é no diagnóstico precoce e encaminhamento de pacientes para linhas de cuidado. E obviamente, falando um pouquinho o que a gente está fazendo na prática hoje como Johnson & Johnson. Falando nessa questão de tarefas administrativas, automatização de tarefas administrativas, a gente tem um excelente exemplo de uso de inteligência artificial generativa, no qual a gente saiu de uma realidade em que nosso time regulatório, que faz submissão para a Anvisa de novos dispositivos, que são documentações de milhares de páginas, que antigamente tinham que traduzir documentos de inglês para português, e que a inteligência artificial já estava permitindo que você fizesse uma tradução dessa, mas com uma precisão ainda não ideal, e eles demoravam ainda 5 horas para poder revisar todos esses documentos, essa última estágio da inteligência artificial generativa caiu de 5 horas para 10 minutos, que é o tempo que a qualidade está tão avançada que eles conseguem passar praticamente só ler o documento, porque não identificam quase que erro algum. Não precisam, só eles leem só para ter certeza que está certo e sem precisar alterar nada. Na versão anterior da inteligência artificial, eles pegavam o documento por onde estava 90% pronto e precisavam ficar editando partes do documento para que ficassem compreensíveis em português. Então, essa é já um ganho gigantesco, né? Está economizando aí, né, por submissão, pelo menos 4 horas e 50 minutos, o nosso time. Você vai aumentando a produtividade. E um outro que eu queria destacar é um caso que a gente vem trabalhando recentemente, não posso divulgar o hospital ainda, em que nós estamos trabalhando em parceria para poder analisar imagens de raio-x, de ultrassom e de exames que são feitos dentro do hospital, no ambulatório e na emergência, para, através de inteligência artificial, identificar uma determinada condição cardíaca que, por algum motivo, passou do profissional que realizou aquele exame e, através da identificação dessa condição, resgatar esse paciente, que provavelmente nem sabe que tem aquela condição, e colocar ele dentro de uma linha de cuidado que vai garantir que ele tenha o melhor prognóstico possível. Então, esses são 2 exemplos que a gente está alavancando inteligência artificial generativa, que são super novos e que a gente realmente está bastante empolgado. Ou seja, rapidez, eficiência e assertividade. Isso, acho que você pode ter ganhos dramáticos de produtividade, por um lado, que não eram possíveis com a geração anterior de inteligência artificial, e, por outro, você está gerando um valor absurdo, né, para os nossos clientes, que são os pacientes, conseguindo pegar massas não estruturadas de dados e conseguir ver quais pacientes que têm condições que eles nem sabem que têm e chamá-los para que eles começarem a cuidar de maneira prematura daquelas condições. Fabrício, para finalizar o nosso podcast, você poderia nos dar um spoiler do que projetos que a Johnson & Johnson MedTech está trabalhando agora em 2023? O que a gente pode esperar de novidade? Com certeza. Eu acho que uma área de foco muito grande para a gente está relacionada a linhas de cuidado. Então, a gente tem identificado quais são as principais linhas de cuidado que podemos, alavancando inteligência artificial, criar um valor gigantesco para os pacientes, seja na oncologia, seja, por exemplo, na cirurgia bariátrica, seja na eletrofisiologia, e através dessas linhas de cuidado, o que a gente imagina é ter um robô de inteligência, como se eles fossem um ser humano. Se ele não falar que é um robô, o paciente não vai saber que não está falando com um robô, vai achar que está falando com outro ser humano, e aí isso vai proporcionar quase que um assistente personalizado acompanhando aquele paciente em toda a sua jornada. E isso, a gente já tem alguns pilotos que estão acontecendo, e o feedback que a gente tem, primeiro, é um nível de satisfação gigantesco, mas principalmente uma tranquilidade,
Porque quando um paciente desse tem uma determinada condição, ele fica muito inseguro. E ele não pode ter um médico o tempo todo, ou um profissional de saúde ao lado dele. Mas quando ele tem 100% do tempo, 24/7, um robô de inteligência artificial generativo, que vai estar conversando com ele, criando essa intimidade e dando essa tranquilidade para ele, e falando para ele ao momento que ele tem que ir para o hospital, ao momento que ele não precisa ir, se aquela dor dele ele precisa preocupar, se ele não precisa preocupar, e ele se sente cuidado fora do ambiente hospitalar e fica muito mais tranquilo. Então, esse é um dos casos de uso que a gente está com uma aposta muito grande. O outro que a gente acredita bastante também, que a gente vem trabalhando, é em relação à educação continuada, digitalização. Então, a nossa ideia é realmente levar para o próximo nível a nossa oferta de educação continuada, alavancando partes relacionadas a ambientes de metaverso. Então, a gente já tem aplicações para cirurgia de joelho, para cirurgia de quadril e de eletrofisiologia. A gente está trazendo agora também para cirurgia geral do aparelho digestivo. Então, ampliando essa nossa oferta de educação continuada no metaverso, que é fundamental para ajudar os nossos pacientes residentes a estarem acelerando sua jornada de educação, e também a telementoria com 5G, a gente começar a fazer alguns pilotos em áreas remotas do país para poder levar essa solução para o nosso país todo. Então, essas são as áreas que a gente está focando bastante relacionadas à transformação digital para 2023. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a sua participação no nosso podcast de saúde digital, que eu creio que nossa audiência vai gostar muito de conhecer as inovações que a Johnson & Johnson MedTech está trabalhando, porque eu acho que isso é muito importante para poder fazer, de fato, a transformação da saúde digital aqui no país, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Fabrício. Eu que agradeço, Claudinei. Foi uma alegria para mim. Como eu comentei, eu sempre fui um fã seu, da sua revista, poder bater esse papo com você, compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo com a sua audiência. E quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre a sua ação digital na área da saúde, eu sempre publico no meu LinkedIn, Fabrício Campolina, no Instagram também, e estou à disposição aí para conversar, trocar ideias e continuar levando esse nosso propósito de mudar a trajetória de saúde da humanidade aqui no Brasil. Muito obrigado, Claudinei. Obrigado a você.